Boa noite a todos. Boa noite, encarnados e desencarnados. O tema de hoje vocês conhecem bem, né? A parábola do bom samaritano. Mas eu, para poder falar com vocês, eu vou abusar um pouquinho da paciência de vocês. Eu vou ler mais uma vez aquilo que vocês já conhecem. Eu pensava que conhecia, e hoje conheço menos ainda. Mas vamos lá. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que também consta no Evangelho de Lucas 25, 37. Eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse, para o tentar: Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: O que é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava, e depois de o terem maltratado, com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote. E quando viu, passou ao largo. E assim, mesmo um levita, chegando perto daquele lugar, vendo-o, passou também ao largo. Mas um samaritano que ia a seu caminho chegou perto dele e, quando o ouviu, se moveu de compaixão. E chegando-se, lhe atou as feridas, lançando nelas o azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve o cuidado dele. E no outro dia tirou 2 denários, e deu-os ao estalajadeiro. E ele disse: Tem-me cuidado dele, e quando gastares mais, eu te satisfarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Respondeu logo o doutor da lei: aquele que usou com tal a misericórdia. Então disse-lhe Jesus: Pois vai e faze tu o mesmo. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Jesus falava em parábolas, e ele usava figuras nas suas parábolas, que falassem alguma coisa que dissesse do fundo da alma daqueles que ele convivia. Para os pescadores falava de um jeito, para pastores de outro jeito, né? Mas sempre usando da caridade. Essa parábola ela tem muitos aspectos que a gente não se toca. Que as parábolas de Jesus,
elas parecem histórias infantis. Por que ele falava em parábolas? Porque histórias infantis, elas não se perdem com o tempo. Eu me lembro, já faz um bocado de tempo, das histórias que a minha avó contava pra gente quando criança ia dormir. E muitas delas eu contei para os meus filhos. Né? Então, por isso que se perpetua as parábolas, porque são histórias. Essa história é verdadeira? Não, é uma história. Tem alguns aspectos nessa parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é considerada a cidade espiritual do povo hebreu. Jericó fica mais baixo, distante a 27 quilômetros de Jerusalém. E é considerada uma cidade comercial, de transações financeiras. E onde tem cidade comercial, transações financeiras, sempre tem todas as benesses que o dinheiro pode proporcionar. Ou seja, estou no nível espiritual, desci para o nível material. Antes que a gente condene o sacerdote dessa parábola, temos que entender por que ele passou ao largo. Os sacerdotes daquela época, eles tinham uma escala para ir no templo maior. Ou seja, eles saíam da sua cidade para cumprir escala para receber as oferendas do templo daquele tempo. Aí o que acontece? Ele tinha uma escala a ser cumprida, e ele também não poderia fugir à lei, que não podia se manchar de sangue. Que até hoje isso faz parte da cultura dos hebreus. Está na Torá. Por isso que testemunha de Jeová não recebe sangue. Está em Gênesis 9.4, Levítico 17.10, Deuteronômio 12.23 e Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Então, isso se preserva. Por exemplo, tem algumas religiões que fazem jejum a partir de sexta-feira, às 18 horas da tarde. E o sábado todo em jejum termina também nas 19 horas do sábado. Então, tudo isso faz parte do ensinamento religioso. E o que acontece? Para esse sacerdote, essa escala representava o seu ganha-pão. Então, ele agiu com egoísmo? Agiu. Vamos condená-lo? Talvez. Vamos entendê-lo primeiro, por que ele fez isso. Aí passou um levita. Depois de passar o sacerdote, passou o levita. Quem que é um levita? O levita também é um religioso da tribo de Levi, que os altares do povo hebreu, quem cuidava e só podia mexer no altar se fosse um levita. Na linguagem de hoje seria um diácono.
que também, por sua vez, passou ao lado. O que representa esse levita? O levita era um profundo conhecedor das leis de Deus para a época. Depois passa um samaritano. O que é os samaritanos? Samaritanos das 12 tribos de Israel, que migraram para o norte do país, eles são da região montanhosa, que formou a Samaria, que depois que era a capital Samaria. E depois, por brigas internas, se separou, e por outras guerras, o povo se misturou, os samaritanos, com outros povos, deixando de ser monoteístas para às vezes ser politeístas. Aí a briga do Deus único. E atualmente os samaritanos se chamam palestinos. A briga de Israel com palestinos, um joga bombinha aqui, o outro joga bombinha lá, um mata a criança aí, o outro mata para cá, e assim vai. Essa briga está há mais de 2000 anos e não vai parar tão cedo. Por quê? Porque a vibração de agressão, de antipatia, de animosidade é muito grande. Não se diz, eu quero paz de hoje para diante. E isso escreve numa caneta, num papel e isso acaba. Não é assim. Aí apareceu o samaritano, que se compadeceu, moveu-se de compaixão. Atou-lhe as feridas, derramou azeite e vinho e colocou-o sobre o seu cavalo e levou a uma hospedaria. E aqui Jesus usou o exemplo dos samaritanos, porque Jesus meteu o dedo na ferida e fez assim. Que era o preconceito do povo hebreu com os samaritanos. Por isso, o doutor da lei não disse, se perguntasse para nós, quem agiu de compaixão? É fácil dizer, ia ser o samaritano. Aí o doutor da lei, com todo o seu preconceito, usou aquela palavra, aquele. Em momento algum ele disse, não, foi o samaritano. Por quê? O preconceito era tão grande que não conseguia pronunciar a palavra samaritano. Mas vamos traduzir isso, essa parábola, na linguagem espírita. Quem é o samaritano? Quem é o ferido? Quem é a hospedaria? Quem é o dono da hospedaria? E por que ele só deu 2 denários? Não foi 5, não foi 10, não foi 20.
ser pensada. Mas a linguagem espírita é fácil entender isso. O sacerdote agiu com egoísmo. O levita, doutor da lei, profundo conhecedor da lei, agiu com orgulho, arrogância dos títulos. O viajante ferido, quem é? Somos todos nós que se encontramos aqui. A humanidade. Quais são as nossas feridas? Somos arrogantes, somos orgulhosos, somos egoístas. Quem é o samaritano? Nada mais, nada menos que o próprio Jesus. Quem é o estalajadeiro? Aquele que recebeu o doente. Nada mais é que nós mesmos, porém vigilantes em nossas feridas, nos nossos ferimentos. Por isso que tudo que tu gastares a mais, na volta, eu te pagarei. A hospedaria onde é que é? Planeta Terra. E quem é o dono da hospedaria? Deus. Mas por que Jesus disse só 2 denários? Para curar o doente, a humanidade. O que representa esses 2 denários? Um denário se chama caridade. O outro denário se chama sabedoria, humildade. Só nos curaremos através da caridade. Tudo que está ali fala só de uma coisa: caridade. Toda a obra de Jesus, ele combate o orgulho e o egoísmo. E dá o antídoto, se chama caridade e humildade. E o que representa o azeite nessa parábola? O azeite, por exemplo, azeite de oliva, que eles usam o azeite de oliva, que a gente usa azeite de soja, né? Mas tudo bem. Representa, eles usavam para as lamparinas, o azeite de baixa qualidade era usado para as lamparinas, e o de melhor qualidade para os outros afins culinários. Mas o azeite para o óleo da lamparina é para nos iluminar. A fé nos ilumina. Então, o azeite representa a fé que nos leva mais longe.
que nos faz acreditar. Não acreditar cego, mas um acreditar que tudo é possível chegar aonde queremos. E o vinho? O vinho representa o suco da vida, o espírito da palavra, a alegria de viver. A fé e a alegria são irmãs. Tem que andar juntas, abraçadinhas, uma sem a outra. Se eu tiver uma fé cega, uma hora eu creio e outra hora não. Tem alguma coisa errada. Fizeram alguma coisa para mim. Daqui a pouco, está tudo bem. Não, eu tenho fé. A fé é para os momentos difíceis, não é para os momentos fáceis. E quem nunca teve um momento difícil? A alegria é o que move a gente, a certeza que vamos conseguir. A salvação se chama caridade. Fora da caridade não há salvação. A caridade independe do credo religioso. Todos nós somos passíveis de fazer e de receber. Quem nunca precisou uma palavra de apoio, um abraço, num momento difícil? Não tem ninguém melhor que o outro. Por isso, Jesus combateu tanto o orgulho e o egoísmo, mostrando que ninguém é melhor que ninguém. Quanto mais gastares na volta, tu pagarei. Ou seja, quanto mais eu cuidar do meu doente, sendo vigilante, vigiai e orai, mais a recompensa para quando eu retornar à pátria espiritual. Por quê? Porque quando mergulhamos na carne, ali na parábola diz, ele meio morto. Nós ficamos cegos pela carne. Queremos mais e mais e mais. O eu. E esquecemos de dar, da fraternidade, de entender que somos iguais. A caridade é um sentimento, porque na parábola ele diz, moveu-se de compaixão, ou seja, sentiu. É um sentimento. Atar as feridas, colocar o óleo e o vinho e colocar na cavalgadura é consequência daquele sentimento de compaixão. Então, meus irmãos, eu pensava que sabia a parábola da Samaritana. Aprendi mais um pouquinho hoje.
Que a fé e o amor de Jesus, que tem por todos nós, permaneça em vossos corações e que tenham um bom retorno para casa. Meu muito obrigado.